pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar com as contratações diretas, conversando sobre a dispensa de licitação. Na dispensa de licitação, a licitação é até viável, mas não é obrigatória, devendo a administração pública sempre motivar a razão pela qual ela deseja dispensar a realização de licitação. A lei traz algumas exigências para que possamos proceder à dispensa de licitação. São elas: formalização da demanda com estudo técnico ou de risco, estimativa de despesa, parecer jurídico e técnico, compatibilidade orçamentária, comprovação da habilitação, razão da escolha do contratado, justificativa do preço, autorização do poder competente. Toda vez que houver uma dispensa de licitação, a administração pública e aquele que vier a ser contratado são solidariamente responsáveis por eventuais danos ao erário. Essa é uma forma de coibir dispensas de licitação que busquem favorecer empresas ou pessoas que sejam amigas ou próximas à administração pública naquele momento de contratação. O rol de dispensa para licitação é um rol taxativo e está previsto na nova lei de licitação. José Carvalho dos Santos Filho, quando estuda o tema, em vez de tratar inciso por inciso, ele separa por assunto. E é assim que nós vamos fazer neste vídeo. Então, o primeiro assunto é o critério de valor. O critério de valor é aplicado para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000 para obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores, ou contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000 no caso de outros serviços e compras. A ideia desses valores é fazer com que contratos de pequeno valor em natureza do objeto possam ser contratados diretamente, pois realizar uma licitação pode fazer com que saia muito mais caro a contratação do que simplesmente dispensar a licitação. Outra forma de dispensa baseada em valor é o inciso 4º, com produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000. Aqui, o valor se aplica a pesquisas, desenvolvimento de tecnologia e conhecimentos genuinamente brasileiros, razão pela qual a lei dispensa licitações que sejam inferiores a R$ 300.000. Segundo conjunto de dispensa, desinteresse na contratação. Neste caso, não surgem interessados em contratar com a administração pública. A administração pública, então, realiza um edital e ninguém aparece há pelo menos um ano. Ou então, se as propostas apresentadas conseguiram preços que são manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Não custa lembrar, a administração pública agora procederá à licitação por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas. Lá poderá haver um banco de dados com os preços praticados de mercado. Então, mesmo que hajam interessados, se os valores apresentados por esses interessados não são compatíveis com os valores registrados pela administração competente, a administração pública pode dispensar a licitação e contratar diretamente alguma empresa. É claro, essa contratação direta deverá levar em conta o preço de mercado. Mesmo na contratação direta, não serão permitidos que se pratiquem preços que sejam abusivos ou diferentes daqueles registrados pelo órgão competente. Terceira forma de dispensa: origem nacional. Se o produto é um bem de origem nacional, a administração pública pode dar preferência às empresas brasileiras, dispensando as empresas internacionais. Essa é uma medida de proteção do mercado interno. Aliás, a Constituição diz que o mercado interno faz parte do patrimônio nacional. Portanto, atender a essa demanda constitucional não é nada demais por parte da lei de licitações. E essa é prática bem comum em todos os estados. Os Estados Unidos, por exemplo, já deixou de contratar uma empresa japonesa para a transposição de fibras óticas porque pensou ali que poderia haver um favorecimento à empresa americana, a AT&T, mesmo que a AT&T cobrasse um preço um pouco mais elevado do que a empresa japonesa. Deu-se preferência a um produto nacional deles para favorecer a tecnologia nacional deles e desenvolvimento de ciência e tecnologia deles. É pensando dessa forma que nós, brasileiros, podemos fazer o mesmo, valorizando o nosso mercado interno, nossas empresas e o nosso desenvolvimento tecnológico e industrial. Próxima forma, quinta, acordo internacional. Bens e serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para a administração. Então, se há um acordo internacional com relação a um bem, um produto ou realização de alguma obra,
Havendo ali vantagem para a administração pública, é possível dispensar a licitação e contratar diretamente aquela empresa estrangeira. Sexta, transferência de tecnologia. Para transferência de tecnologia, o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. Então, se houverá transferência de tecnologia de um instituto público, a administração pública, entendendo ser mais vantajosa aprender com aquele conhecimento exterior, ela pode dispensar a licitação. Enquanto existirem institutos públicos, como por exemplo o Instituto Butantan ou a Fiocruz, que desenvolveram no Brasil uma vacina contra a Covid, é interessante que haja essa transferência de tecnologia por meio de contratações diretas. Ao fazer isto, mais uma vez, a lei de licitações está tentando fortalecer o mercado interno, nossa produção de tecnologia, ciência e inovação. Há um segundo exemplo da transferência de tecnologia. São para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais uma vez, em razão de saúde, pode a administração pública dispensar a licitação e contratar diretamente aquele produto que melhor vai atender a este interesse público, a esse direito tão importante a todos. Sétima, gênero perecível. A contratação de hortifrutis granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Neste caso, a administração pública realizará uma licitação, mas até que essa licitação ocorra, não podem faltar alimentos, por exemplo, em escolas, refeitórios, universidades, para que haja alimentação de estudantes, internos, pesquisadores, etc. A administração pública, enquanto não contrata por meio de licitação, pode contratar diretamente, de acordo com o preço de mercado, produtos de gêneros perecíveis, mantendo assim a prestação do seu serviço público de alimentação até que o contrato, provido de uma licitação, seja celebrado. Material de uso militar. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. Nestes casos, a administração pública militar pode dispensar a licitação para manter uma padronização. Isso faz sentido se pensarmos que o Exército pode ter armas ou equipamentos que dependem de determinados suprimentos. Se uma outra marca vencer a licitação, nós poderemos ter então incompatibilidade entre o equipamento e o suprimento. Para manter então a padronização e a possibilidade do Exército Brasileiro ser efetivo e ter logística e eficiência logística em suas ações, é que pode se dispensar uma licitação. Quem sabe assim, nós possamos ter o interesse público atendido de maneira mais efetiva por parte do Exército. Uso militar, continuação. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregados em operações de paz no exterior. Hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da Força Militar. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Nesse caso pode ser por questões de missão no exterior, no qual a contratação direta se torna muito mais vantajosa e urgente, ou por deslocamento de tropas. Não estando elas em seus locais de origem, torna-se necessário mantê-las alimentadas e abastecidas. Sendo assim, dispensa-se a licitação em motivo semelhante à compra de gêneros perecíveis. Se for para a manutenção dessas tropas em suas posições originárias, a administração pública militar está obrigada a licitar. Ela não pode dispensar a licitação se não se tratar de missão no exterior ou deslocamento de tropas. Último uso militar. Para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. Aqui, o que está em jogo é a segurança nacional.
Então, se há uma questão de sigilo, se há uma questão de segurança nacional, de se permitir que uma outra empresa ou Estado possa potencialmente espionar o Brasil ou colocar em risco a segurança nacional, pode haver a contratação direta de uma empresa nacional. Neste caso, a dispensa é em torno da segurança nacional. Mas pelo mesmo motivo, ou de maneira muito assemelhada, pode haver a dispensa para favorecimento de empresas brasileiras, o que favoreceria não tanto a tecnologia, mas evitar cair que informações sensíveis fiquem em mãos do setor privado, estrangeiro ou do Estado estrangeiro. Próxima forma de dispensa, reciclagem. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletivo de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidos pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Essa é uma forma de dispensa que tem um aspecto social e ambiental bastante relevante. Os catadores promovem a possibilidade de reciclagem, ajudam a manter as ruas limpas e fazem com que se transformem em energia renovável aqueles produtos que, de outro modo, seriam simplesmente descartados. Para manter essas pessoas ativas, a administração pública pode contratá-las diretamente para a realização dessas atividades, realizando-se assim uma parceria entre os catadores e a administração pública, em especial a administração pública municipal, na manutenção da preservação ambiental e do manejo do lixo da cidade. Obras de arte. Aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatíveis. José Carvalho de Santos Filho critica que as artes só podem ser adquiridas ou restauradas se tiverem compatibilidade com a administração pública. Dizer que isso afastaria a administração pública da arte. A crítica pode até ter alguma razão, mas num Estado tão desigual quanto o Estado brasileiro, no qual bens de primeira importância são tão negligenciados pela administração pública, promover um acesso da administração à arte me parece um pouco secundário na ordem das coisas. Seria ótimo que todos pudéssemos ter a preocupação em adquirir cultura, mas às vezes a primeira preocupação é se alimentar, ter um emprego e conseguir se educar. Assim, se a administração pública colocar os seus recursos nessas finalidades, concretizando a Constituição, quem sabe assim um dia possamos concordar com a crítica de José Carvalho de Santos Filho com relação a esse ponto. Sigilo. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas previstas no inciso 2 e 5 do caput do artigo 3º da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. Esta lei é a lei de investigação de organizações criminosas. E este artigo, o 3º, inciso 2 e 5º, diz o seguinte: em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízos de outros, já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova: captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos e interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. Assim se espera que, por não divulgação desses dados, a administração pública possa contratar pessoa de confiabilidade, que vai poder tratar destas provas com todo o sigilo exigido tanto pela Lei de Combate ao Crime Organizado quanto pela Lei de Licitação. Nesses motivos, a licitação pode ser sempre dispensada. Inovação, ciência e tecnologia. Para a contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º-A, 4º, 5º, 20 da Lei 10.973 de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes na referida lei. Para a contratação realizada por instituição científica, tecnológica e de inovação, de instituição brasileira sem fins lucrativos, que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, de estímulo à inovação, inclusive gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que a contratada tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. A lei que faz menção a esses incisos é a Lei de Inovação Tecnológica. É uma tentativa da legislação brasileira favorecer o desenvolvimento de tecnologia nacional,
Então ela poderá contratar institutos de pesquisas, empresas brasileiras que venham a desenvolver tecnologia brasileira e que possamos, com ela, promover a nossa industrialização tardia e o nosso desenvolvimento tardio. Mais uma vez, a lei tenta aproximar a capacidade de inovação brasileira com as contratações públicas. Esperamos que seja uma possibilidade levada a cabo na prática administrativa. Situações excepcionais. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Nos casos de emergência ou calamidade pública, pelo prazo de 1 ano. E nós estamos diante de situações excepcionais, no qual a realização de uma licitação pode ser prejudicial, pois levará à demora da contratação pública. Então, por ser uma situação emergencial, a administração pública dispensa a licitação e contrata diretamente os fornecedores. Isso é muito comum em situações de chuvas, deslizamento de terras ou também como aconteceu durante a pandemia da Covid. Houve declaração de estado de calamidade pública para que as contratações pudessem ser feitas de maneira direta. Contratações essas que deveriam ter sido, por exemplo, de seringas, agulhas, vacinas, leitos, medicamentos para tratar aqueles que contraíram a doença ou, depois de desenvolvida a vacina, para que pudéssemos vacinar e salvar a vida de todos os brasileiros. Pessoas administrativas. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado ou com os custos da entidade a ser contratada. Para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta, que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio cooperado. E também, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa e extensão. E também para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, por sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira, necessária à execução desses projetos ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso 12 do caput desse artigo, e que tenha sido criado para fim específico em data anterior à entrada em vigor desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado em mercado. A ideia de contratação da administração pública, pela própria administração pública, é permitir que haja uma maior integração entre as administrações públicas diretas e as suas pessoas jurídicas que compõem a administração pública indireta, especiais aquelas que têm algum tipo de convênio, que produzam medicamentos, que produzam vacinas, que possam prestar serviços com interesse público sem objetivar lucro. Quando a administração pública realiza uma licitação ou contrata diretamente uma empresa, ela está equilibrando de um lado o interesse público e do outro o interesse de lucro da empresa contratada. Quando a administração pública contrata uma outra administração pública, o interesse de lucro sai da equação e a administração pública está lidando apenas com a concretização do interesse público, com a concretização constitucional, razão pela qual pode ser dispensada a licitação nesses motivos que acabamos de ver. Contratação de pessoas especializadas. Para a contratação de profissional para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. No diálogo competitivo, haverá uma comissão composta de 3 membros, servidores efetivos da administração pública. Mas diante da complexidade do objeto, pode ser que esses servidores não saibam como lidar com aquele problema complexo. Então, a administração pública pode contratar um profissional com notória especialização, com notório conhecimento técnico, para auxiliar na parte técnica aquela comissão dentro de um diálogo competitivo. Ela pode fazer isso com uma licitação, na qual ela vai contratar alguém para prestar um serviço, ou ela pode simplesmente dispensar a licitação e contratar livremente no mercado
alguém que auxilie a realização do diálogo competitivo. Por último, mas não menos importante, entidades de cunho social para a contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Mais uma vez, nós temos um critério de inclusão social. A administração pública pode contratar diretamente pessoas jurídicas ou associações, entidades que tenham como prestadores de serviços portadores de necessidades especiais. É uma forma não apenas de realizar o interesse público, mas de promover também a integração social dessas pessoas. São essas as hipóteses de dispensa de licitação previstas na nova Lei de Licitações do Direito Brasileiro. Espero que tenha sido compreensível para todos. Obrigado por atenção, um abraço e até a próxima.